Olá, pessoal do Jardim Verde! Tudo bem por aí? Sabe aquela frustração de plantar abobrinha, cuidar com todo o carinho e no fim a colheita ser decepcionante? Pois hoje a gente vai resolver isso. Vamos descobrir juntos o grande segredo para uma produção de dar orgulho. E olha, a resposta está bem debaixo dos nossos pés. No solo. Mas antes da gente botar a mão na terra, aquele lembrete rápido. Se você curte esse tipo de dica para deixar sua horta cada vez mais produtiva, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá bom? Assim você não perde nada. Vamos direto ao ponto, né? Quem nunca se perguntou isso? A gente prepara o canteiro, a muda tá bonita, a gente rega, mas parece que a planta não vai para frente. Os frutos não vêm ou vêm pequenininhos, sem vida. Eu sei, é uma frustração bem comum. Então a gente começa a procurar o problema em tudo que é lugar. Será que é praga? Será que é o sol? Mas a verdade, na maioria esmagadora das vezes, é que a solução está na fundação de tudo. A resposta está na qualidade do solo da sua horta. Ok, então vamos entender isso de vez. Para ter uma abobrinha feliz, que produz bastante, a gente precisa dar para ela o que ela considera um lar perfeito. Pensa assim, é como construir uma casa. Sem uma base forte e bem feita, a casa não fica de pé, né? Com as plantas é a mesmíssima coisa. E olha só que legal essa comparação. Do lado esquerdo, a gente tem o pesadelo. O solo compactado, duro, socado, as raízes simplesmente não conseguem respirar, não conseguem crescer para buscar comida e o resultado, produção lá embaixo. Agora, olha o lado direito. É o nosso objetivo. Um solo fofinho, solto, onde as raízes têm liberdade total para se espalhar, pegar todos os nutrientes e, claro, transformar isso numa horta cheia de vida. Tá, mas qual é o segredo para ter esse solo dos sonhos? Simples, matéria orgânica. É o ingrediente mágico. A gente está falando de composto caseiro, esterco de gado bem curtido, humus de minhoca. É isso que vai alimentar a vida no solo, criar caminhos para o ar e para a água circularem e, claro, nutrir a nossa terra. Certo. Então já temos um solo rico, fofinho, mas não é só isso. Agora, a gente precisa falar de outro elemento que é vital e que depende totalmente do solo: a água. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Pensa assim, a abobrinha adora umidade, mas ela simplesmente odeia ficar com as raízes encharcadas, com os pés molhados. O solo ideal tem que funcionar como uma esponja. Ele segura a água que a planta precisa, mas deixa o excesso ir embora. Por isso, não tem como fugir. Uma boa drenagem é absolutamente fundamental. Um solo que vira aquela poça de lama depois que a gente rega é um perigo. Ele sufoca as raízes, abre porta para doenças e aí já era. Garantir que o excesso de água escoa é essencial para a saúde da planta. E aí, essa explicação sobre a água e a drenagem fez sentido? Se ajudou a clarear as ideias, já deixa aquela curtida aqui pra gente, combinado? Ajuda muito a gente a saber que esse conteúdo está sendo útil. Beleza, então já falamos de um solo fofo, rico e com a umidade na medida certa. Agora vamos para um detalhe um pouquinho mais técnico, mas que, nossa, faz toda a diferença do mundo. Vamos falar da acidez, o famoso pH do solo. Anota aí, porque esse número é de ouro. A faixa de pH perfeita para a abobrinha fica entre 6 e 7. É nesse nível, um pouquinho ácido a neutro, que a mágica acontece. É aqui que a planta consegue absorver o banquete de nutrientes que a gente preparou no solo. E esse gráfico aqui mostra exatamente o porquê. Repara só, quando o pH está muito baixo ou muito alto, a absorção de nutrientes, cai lá para baixo. Agora, olha a barra do meio. Na faixa ideal de 6 a 7, a absorção é ótima. Ou seja, não adianta nada ter um solo super nutritivo se a planta não consegue comer porque o pH está errado. Essa informação do pH é poderosa, não é? Tenho certeza que você lembrou de alguém que também ama ter uma horta e talvez esteja sofrendo com isso. Então, que tal compartilhar essa dica? Conhecimento bom é conhecimento que a gente passa para frente. Bom, depois de toda essa teoria, vamos para a parte que todo mundo gosta, né? Visualizar o resultado de todo esse trabalho lá na nossa horta. Para ninguém esquecer, aqui vai a nossa receita de bolo, o passo a passo para o sucesso. Primeiro, caprichar na matéria orgânica. Segundo, garantir que esse solo seja bem fofinho e que a água não empoce. E terceiro, ficar de olho no pH e, se precisar, ajustar para aquela faixa de 6 a 7. É isso! E o que acontece quando a gente segue essa receita? Bom, o resultado vai ser visível. Plantas muito mais fortes, com folhas mais verdes, raízes se desenvolvendo felizes. E o principal, a recompensa final, vai ser um aumento de verdade na produção de abobrinhas. Mais quantidade e mais qualidade. Com essa questão do solo da abobrinha resolvida, eu fiquei curioso. E agora? Qual que é o próximo desafio aí na sua horta?
Conta pra gente aqui nos comentários. Quem sabe a sua dúvida não vira o nosso próximo tema. Vamos trocar essa ideia? Pessoal, muito obrigado pela companhia. Se você gostou de aprender mais sobre o solo ideal, não esquece de se inscrever aqui no Jardim Verde, deixar sua curtida e compartilhar com todo mundo que, assim como a gente, é apaixonado por cultivo. Um grande abraço e até a próxima!